Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, abra o céu nesse lugar, abra os nossos ouvidos e a nossa alma, Senhor, que possamos ter acesso aos céus nesse momento. Usa o teu servo, Senhor, da maneira que o Senhor já preparou, que possamos ser saciados, Senhor. Alimenta a nossa alma e, Senhor, fale conosco em nome de Jesus. Mais uma vez, a paz do Senhor, igreja. Quem trouxe Bíblia, Lucas capítulo 19. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, o médico amado, capítulo 19. É tão bom ouvir esse som da Bíblia se desfolhando, né? Glória a Deus. Lucas capítulo 19, todos localizaram o texto? Vamos estar lendo para fazer menção do nome do Senhor e da sua palavra. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, porque era de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a uma figueira brava para vê-lo, porque havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E ele desceu e o recebeu com júbilo, e todos dizem amém. Os que têm assento, tome assento, por gentileza, dando glória a Deus. Diga assim comigo: reconhecendo os verdadeiros valores. Olhando para este texto, nós vemos aqui uma mensagem que já foi citado em sermões, em hinos, já foi cantado muitas vezes a respeito deste homem, já se foi pregado várias vezes esta passagem, mas a palavra de Deus, ela é nova a cada manhã. E quando nós analisamos esse texto, nós vemos aqui uma série de acontecimentos acontecendo no ministério de Jesus Cristo. Jesus, meus irmãos, ele estava caminhando sentido a Jerusalém. E agora ele fazia uma caminhada importante. Ele estava seguindo o seu caminho, o seu destino final. E qual era o destino final de Jesus? O Calvário. Quando nós vemos aqui, Jesus, ele recebeu uma confiança do Pai. Agora Jesus, ele vai cumprir uma das maiores missões que lhe foi confiado, que era resgatar a própria humanidade do seu estado de pecado, porque a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Nós vemos aqui, meus irmãos, Jesus Cristo, o nosso Salvador, ele entrando em Jericó. Quando nós fazemos uma visão panorâmica deste texto, a gente vê aqui a história de Jericó. Jericó, irmãos, era uma cidade antiga, dos tempos de Josué. Era uma das cidades mais antigas do mundo. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que Jericó, ela é conhecida pelas suas muralhas intransponíveis.
era um símbolo de força militar, um símbolo de grandeza. E os cananeus observavam, olhavam para a Jericó antiga e consideravam uma cidade invencível. É interessante que quando Josué vai conquistar a cidade, ele fica até um pouco temeroso, mas Deus havia confortado Josué dizendo: esforça-te, tem de bom ânimo, porque assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Nós olhamos aqui, irmãos, que Josué havia proferido uma ordenança no capítulo 6, se você analisar Josué capítulo 6, você vai ver a história de Jericó perfeitamente. E você vai ver que quando Deus entrega Jericó para Josué e para o povo de Israel, Deus dá uma ordem para não fazer menção, para não aproveitar os despojos, para não pegar dos despojos. E aquele que pegasse dos despojos seria anátema no arraial, seria amaldiçoado pelo próprio Deus. E aí existia um homem por nome de Acã que descumpriu a palavra que Deus havia dado. E a coisa mais triste para o homem é quando o homem descumpre aquilo que Deus fala. Quando o homem quebra os princípios. Quando o homem rompe as limitações. Deus tinha falado para Josué: ó, aquele que reconstruir esta cidade a partir de hoje, Deus tinha dado punição para Acã, para toda a sua família, que foram apedrejados diante de todos. E Josué libera uma palavra profética, porque na boca do homem de Deus e da mulher de Deus tem poder. A nossa boca, meus irmãos, ela tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Por isso, quando você verbalizar algo, irmão, toma cuidado, porque a tua boca tem poder. A Bíblia diz que a língua, irmãos, é o pequeno membro que ela pode condenar o homem para o inferno. E agora Josué profere uma palavra de maldição: aquele que reconstruir esta cidade, o seu primogênito vai morrer, e o seu mais novo também vai morrer. Passa-se 400 anos no livro de 1 Reis, capítulo 16, versículo 34. Nós vemos aqui os filhos de Iel, Abirão e Segube. Abirão, o primogênito, e Segube, o mais novo. Quando eles agora vão reconstruir novamente Jericó, a Bíblia diz: depois de 400 anos, a palavra de Deus se cumpre. Eles morreram, porque Deus fala, Ele cumpre naquilo que Ele fala. Se Deus falar algo, meu irmão, descansa, fica tranquilo, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Depois de 400 anos, passou-se os anos, morreram, porque Deus falou. E Deus não volta atrás na sua palavra. Quando a gente observa esse texto, nós vemos agora, irmãos, no Novo Testamento, que Jericó era uma cidade veraneira e muito frequentada nos tempos de Jesus. Eu dei uma introdução aqui para você entender a Jericó antiga, porque existem muitos leitores, pastor, que às vezes confundem a expressão no Novo Testamento de alguns textos, quando Jesus sai de Jericó e quando Jesus entra. É porque aqui está falando de duas Jericó, irmãos, a Jericó de ruínas, destruída, e a nova Jericó, reconstruída por Herodes o Grande. Quando Jesus sai de uma Jericó, ele entra na outra Jericó, que era a extensão da nova Jericó.
Mas a maldição permanecia, porque Jericó nunca deixou de ser Jericó, e a maldição nunca deixou de ser maldição. E quando a gente vê aqui, ela foi reconstruída nos tempos de Herodes o Grande, próximo do Jordão, não muito longe do Jordão, na região deserta da Judéia. E Jesus, no capítulo 10, versículo 32 de Marcos, ele estava a caminho da onde? De Jerusalém. Diga comigo, Jesus estava a caminho de Jerusalém. Depois de Jesus atravessar Pérea, ele vai para Jericó. Antes de Jesus subir para Jerusalém, irmãos, ele precisava atravessar Jericó. Antes de ser aclamado e posteriormente ser crucificado. Jericó, irmãos, abrigava uma das maiores alfândegas de coletoria de impostos do Império Romano. É ali que concentrava toda a coletoria. Nós vemos aqui, irmãos, que Zaqueu, ele era o responsável por esta coletoria. E para financiar, irmãos, o Império Romano, para financiar poder, grandeza, eles precisavam arrecadar de uma forma máxima, porque o povo judeu estava sob domínio do Império Romano, que era a última parte da visão de Daniel da estátua, dos pés, feito de ferro e de barro. Agora a nação de Israel estava sendo subjugado por Roma. Primeiro, por Babilônia. Segundo, pelos medos e persas. Terceiro, pela Grécia. Depois, agora, por Roma. E quando a gente olha para a Bíblia, nós vemos que Zaqueu estava habitando na onde? No lugar da maldição. Mas você sabia que Jesus, ele entra, aleluia, aonde o homem não pode entrar? Os lugares que foram esquecidos pelo homem, é ali que Jesus entra para mudar a história. Ninguém dava nada para o gadareno, ninguém acreditava na história do gadareno, mas a Bíblia diz que depois de Jesus atravessar uma tempestade com os seus discípulos, quando Jesus pisa em Gadara, aquele homem vem ao encontro de Jesus totalmente perturbado, e a Bíblia diz, irmãos, que Jesus Cristo expulsou aqueles demônios. Porque a importância para Deus não está naquilo que você tem, não é naquilo que você possui. O valor mais inestimável para Deus, irmãos, é a sua vida, é a sua alma, é o seu corpo. Porque Deus não fez o inferno, irmãos, para o homem, Ele fez o inferno para Satanás, os seus anjos. Mas aqueles que não obedecem, não acreditam e não guardam a sua palavra, eles automaticamente estão destinados ao fogo do inferno. As mensagens que nós ouvimos nos dias atuais são mensagens triunfalistas. Nós estamos vivendo, irmãos, em uma época de inversão de valores. O certo está errado e o errado está certo. As pessoas estão dando mais importância para as coisas do que para o ser humano. Mas nesta noite Deus te trouxe aqui para dizer para cada um que está sentado, para aqueles que estão nos acompanhando pela internet: você tem um valor inestimável para Deus. O próprio Jesus disse que mais vale uma alma salva do que o mundo inteiro perdido. A tua alma é preciosa para Deus, meu irmão.
A tua vida é preciosa para Deus, por isso, não desista da verdade, não desista do Calvário, não desista do teu Salvador. Antes de você pensar em desistir, olha para a cruz do Calvário e vê o que Jesus pagou e sofreu por você. Foi cantado aqui nessa noite, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. O teu amigo pode não te amar, o teu esposo pode não te amar, o teu filho pode não te amar, como diz a própria Bíblia, aleluia, pode uma mãe se esquecer do seu filho, de forma que se compadeça dele, mas eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. O homem pode virar as costas para você, mas Deus não vira as costas. Diga para alguém que está do teu lado. Se você não disse nada para alguém, diga para alguém que está do seu lado: você tem valor para Deus. 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 Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui nessa noite, porque você tem valor para Deus. Aleluia. 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 Quem era Zaqueu, meus irmãos? Um homem responsável, que tinha autoridade, era chefe dos publicanos. No hebraico significa arquitelonês. Melhor no grego, arquitelonês, que significa maioral. Era chefe, era alguém que estava num cargo mais elevado, alguém que se destacava, era rico. E acredita-se que a riqueza de Zaqueu vinha de extorsões por parte da autoridade de Roma. Aleluia. Uma extorsão, uma cobrança exagerada. Por isso que ele era rico. Outra coisa importante, algumas características aqui: ele era publicano. Ele era o homem considerado inimigo de Israel. O publicano nos tempos de Jesus, meus irmãos, era considerado um homem de nascimento que escolheu trabalhar para Roma, mas era desprezado pelos judeus. Publicano, rejeitado. Agora vem comigo na história de Zaqueu, que Deus vai falar com você no seu íntimo. Morava na terra da maldição e era alguém desprezado. Em outras palavras, trocando os miúdos, tinha tudo para dar errado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Quem sabe, eu vou abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer para pessoas que estão aqui: quem sabe você está aqui, alguém disse para você: vai dar tudo errado, não vai dar certo. Vamos ver até que ponto vai chegar esta pessoa. Zaqueu era uma pessoa desse jeito. Alguém que estava diante dos judeus, uma pessoa impopular. Quando a pessoa é uma pessoa impopular, irmãos, é a coisa mais triste que tem. Ele não tem amigos. Você pode mandar convite na rede social para a pessoa te adicionar 1000 vezes, ela não te adiciona, porque você não é uma pessoa popular. Zaqueu era uma pessoa impopular, uma pessoa rejeitado. Ele era rejeitado pelos judeus, mas ele era respeitado pelos romanos. Outra coisa interessante, que ele era de pequena estatura. Isso tornava ele mais, irmãos, rejeitado, mais desprezado, diferente das outras pessoas. Você já se sentiu diferente? Olha o que Deus está falando. Obrigado, Deus. Você já se sentiu indiferente, irmãos? Ou diferente das outras pessoas? Isso se chama complexo de inferioridade. Você já sentiu isso? Eu já senti. Sabe o que você acordar pela manhã, olhar no espelho e dizer assim: eu não sou ninguém. Para minha vida não tem mais jeito.
Existem pessoas aqui com complexos de inferioridade, e Deus quer tratar nessa ferida da sua alma. Deus quer tratar no mais profundo, no seu íntimo. Deus quer remover este complexo de inferioridade da sua vida. Eu sempre gosto, irmãos, até brinco com a minha esposa, mas eu sempre amo ouvir ela cantando aquele hino do Daniel Samuel, Você é Especial. Ô, letra bonita desse hino, irmão. Você é especial. Se alguém não disse para você, neste ano de 2019, o próprio Deus vem aqui nessa noite para dizer para você, você é especial. As pessoas estão atrás, irmãos, de popularidade. Jesus poderia muito bem, irmãos, bater no peito e dizer assim, eu sou uma pessoa popular. E hoje o que as pessoas estão atrás, irmãos, é de se tornarem populares. Se for preciso matar um ao outro por causa de fama, por causa de nome, as pessoas fazem isso. Mas eu glorifico a Deus porque aqui existe uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Está aqui uma igreja interessada no reino de Deus, uma igreja que está interessada em crescer na presença de Deus. Quem pode sentir a presença de Deus nessa noite vai glorificando. O Espírito Santo de Deus está aqui nessa noite. Zaqueu foi motivado por uma curiosidade. A Bíblia diz no verso 3: e procurava ver quem era Jesus. Você sabia que todo ser humano é motivado por uma procura, e só procura algo aquele que necessita? Ninguém veio aqui passar tempo, não, irmão. Ninguém veio aqui se aparecer na frente de câmera, não. Nós estamos aqui porque há uma necessidade na nossa alma. E se eu fosse você, abria essa boca, exaltava, glorificava o nome santo daquele que vive e reina. Quem veio para adorar nessa noite? Quem veio para adorar, só quem veio para adorar, só quem veio para adorar, levante a mão e glorifique. Aleluia. Só procura algo aquele que necessita. Você já fez algo parecido? Quando você vai sair, você está precisando urgentemente de um carregador de celular. E você começa a procurar e você não encontra, mas você precisa, porque é uma necessidade tua. E você faz de tudo para encontrar este abençoado carregador. Só se procura algo, irmão, quando a gente necessita. Aquela mulher, pastor, quando estava com a dracma perdida dentro da própria casa, o que ela fez? Ela acendeu uma candeia, varreu toda a casa diligentemente, até procurar a dracma perdida. Porque o mesmo valor que tinha as 9, a que tinha se perdido também tinha o mesmo valor. Eu queria entender, irmãos, a visão de algumas pessoas no meio evangélico. A visão de desprezo. Para Deus, importante é quem é. Para o homem, importante é quem tem. Alabandorácia, candarácia. Se você tem uma posição social um pouquinho abençoada por Deus, irmão, todo mundo quer estar perto de você. Mas quando você está parecendo o verme do carrapato, ninguém quer estar perto de você. Quando Deus te abençoa, quando você se torna um empresário na presença de Deus, todo mundo quer estar na sua casa, todo mundo quer estar no churrasco com você. Mas comer o pão que os irmãos amassou, ninguém quer. Derramar as lágrimas que você derramou, ninguém quer. Mas quando você está bem, todo mundo quer estar perto de você. Zaqueu, irmãos, ele tinha uma necessidade. Qual era a necessidade de Zaqueu? Estava necessitado de Deus.
A minha maior necessidade aqui, irmãos, é a presença de Deus na minha vida. Bênção, materialismo, pela Bíblia, isso está tudo em segundo plano. Buscai primeiro o reino. O que é reino? Fazer a vontade de Deus, estar na presença de Deus, fazer aquilo que agrada a Deus. E o que vai acontecer? Busca primeiro o reino, está na casa de Deus, na presença de Deus, orando, buscando, se consagrando. E as demais coisas, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais. As pessoas estão invertendo, pastor, as coisas, estão colocando as demais na frente de Deus. É por isso que às vezes a gente não é bem sucedido, porque a gente coloca as demais. As demais estão sendo as nossas prioridades, e a gente esquece o reino. O que é o reino? É o trabalho social da igreja. É lutar para juntar 100, 200, 300 cestas básicas e ajudar o necessitado. Isso é o reino de Deus. Ninguém faz nada aqui, irmão, para se aparecer. É o reino de Deus que é a prioridade da igreja, que é a prioridade da Assembleia de Deus missionária. Esta é a prioridade do crente, irmãos. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Você quer ser bem sucedido nos teus negócios? Coloca o reino de Deus em prioridade. Você quer ver o teu negócio crescer? Prioriza o reino. E as outras coisas vão acontecer automaticamente. Você não vai precisar esquentar a cabeça. Você não vai precisar vender o almoço para comer a janta, porque as demais coisas automaticamente serão acrescentadas. Deus só acrescenta quando alguém busca primeiro o reino. Aleluia. Zaqueu tinha tudo, mas ao mesmo tempo não tinha nada. Ele tinha tudo, mas não tinha nada. A coisa mais triste para o homem, irmão, é quando ele tem tudo e ao mesmo tempo ele não tem nada. Não é assim, irmão? Uma pessoa vazia. Quando a pessoa está cheia de tudo, eu aprendi isso, não tem espaço para Deus. Mas quando a pessoa está vazia de tudo, aí tem lugar para Deus. O próprio Jesus se esvaziou-se de si mesmo para que fosse exaltado e lhe dado um nome sobre todo nome, pelo qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Jesus se humilhou. Foi falado aqui sobre oração. Oração é se humilhar, se derramar diante de Deus. Aleluia. Para as pessoas, nós somos vistos por aquilo que nós temos, mas Deus está interessado naquilo que nós somos. Naquilo que nós somos. Aquilo que você tem para Deus não significa nada, irmão, é nada. Mas aquilo que você é na presença de Deus, irmãos, isso é tudo. Os problemas que Zaqueu encontra, qual é o problema? O primeiro problema de Zaqueu: a multidão. Sabe o que é isso aqui? Problema coletivo. Multidão é problema coletivo. Sabe o que é isso, irmãos? É quando o problema está nas outras pessoas. Agora Deus vai falar no íntimo, vai doer um pouquinho. Você sabia, irmãos, que às vezes nós, eu, você, nós, a gente culpa todo mundo, mas não temos capacidade de nos culpar. Multidão sempre vai existir, irmão. Intempérie sempre vai existir, dificuldade vai existir, irmão. Debaixo desse sol, faça chuva, vai existir problema. Mas existe o problema coletivo. A pessoa olha para a parede da igreja, esta cor não está bonita. Problema coletivo. O banco que eu estou sentado não é confortável. Problema coletivo. O irmão trouxe uma palavra e não agradou a mim. Problema coletivo.
porque o problema está nos outros, mas não está em si mesmo. Zaqueu tinha esse problema, um problema coletivo. A multidão sempre foi uma forma de Deus provar a nossa fé. Aquela mulher do fluxo de sangue não tinha uma multidão que interrompia o acesso dela para Jesus? Mas a Bíblia diz que ela rompeu a multidão. Nessa noite você precisa romper a multidão. Obrigado. Você tem que romper essa multidão. Você tem que romper esses empecilhos que estão à sua volta. Multidão, problema coletivo. O segundo problema, a sua estatura. Problema de Zaqueu. A estatura de Zaqueu era o problema pessoal. Isso acontece quando o problema está em nós. Isso reflete, sabe o que, irmãos? Quando Zaqueu olhava para si e ele precisava chegar até Jesus, eu acredito que Zaqueu tinha alguns traumas. E a coisa mais difícil, irmãos, é lidar com os traumas dessa vida. E quem sabe você entrou aqui nessa noite carregado de traumas. Assim como Zaqueu, complexos, existentes na sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Está aqui aquele que pode curar a tua alma. Está aqui aquele que pode reverter esse quadro. Você entrou triste, mas vai sair alegre. Você entrou decepcionado, mas você vai sair daqui nessa noite com esperança, com expectativa, porque Jesus Cristo muda o quadro da sua vida hoje. Se você acredita, glorifique o nome do Senhor. É só Jesus que pode mudar essa história sua, meu irmão. É só Jesus que pode mudar esta situação sua. É só Deus que pode mudar este quadro. E nesta procura de Zaqueu para se encontrar com Jesus, existem algumas atitudes que me chamam a atenção na vida de Zaqueu. A primeira atitude, o texto diz que nessa procura de ir até Jesus, irmãos, preste atenção, Zaqueu deixou tudo para estar perto de Jesus. Deixou tudo, pastor Ali. Tudo. E o próprio Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma sequência, irmão. Eu ouvi uma certa cantora, não vou citar nome por ética, que dizia assim, ela tem uma mansão de 8 milhões, avaliada em 8 milhões de reais. Ela disse assim, com todas as palavras: se for preciso eu deixaria tudo para estar com Jesus. Será que deixaria mesmo? Será que nós renunciamos para deixar essas coisas para buscar a Deus? Irmãos, você percebe, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas estão desesperadas. Estão desesperadas. Porque as pessoas querem possuir alguma coisa, querem conquistar alguma coisa. Eu não vou dizer que isso é errado, irmão. Se Deus está te dando saúde e abriu essa porta para você, você será bem sucedido, você vai comer o melhor dessa terra. Eu conheço uma pessoa que está obcecada, possuída por um desejo, irmãos, de construir. E está construindo e não termina. Está focado naquilo ali, esquece de Deus, esquece da palavra, esquece de estar nos cultos. Eu acredito em milagre, eu acredito que Deus pode abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Mas quais são as nossas prioridades? As nossas prioridades, pastor. A prioridade de Zaqueu: eu vou largar tudo porque eu quero estar perto de Jesus.
Quando se fala do céu, de Jesus, daquilo que Jesus é, não daquilo que Jesus faz, mas daquilo que Ele é. Se nós ficarmos, irmãos, nesta palavra, daquilo que Jesus é para nós, não vai ter pessoa enferma na igreja, não vai ter pessoa depressiva. Você sabia que tem crente dentro da igreja, irmão, que, não sei o que acontece, que toma remédio antidepressivo, por falta de Jesus. Isso é falta de Cristo, irmão, porque Jesus tomou sobre si todas as dores, as enfermidades, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Quando você passa pela cruz do Calvário, você tem contato com a cruz de Cristo, irmão. Tudo aquilo que é maldição na sua vida transforma-se em benefício. Quem éramos nós? Não éramos nada. E olha o que Jesus fez na tua vida, na minha vida. Zaqueu deixou, irmão, deixou tudo aquilo que ele havia aprendido. Zaqueu, pastor, ele tinha conhecido a elite do Império Romano, era uma pessoa importante, mas ele deixou tudo, porque quem quer estar perto de Jesus quer viver uma vida de experiência. Quem quer estar perto de Jesus, pastor, quer ver o sobrenatural de Deus. Os milagres não acontecem, a providência não chega, as coisas, irmãos, muitas vezes não acontecem, sabe por quê? Falta de Jesus. Porque ainda que as coisas saiam do controle, se você estiver dentro do barco e Jesus estiver dentro do barco com você, ainda que venha a tempestade, assopra tudo, você tem a quem recorrer. Você sabe em quem você vai recorrer, em Jesus. Correu, Zaqueu correu, olha que coisa interessante, ele correu adiante, porque ele venceu a multidão. Eu não consigo, eu não posso. Você já viu aquele crente que é pessimista em tudo? Eu não posso, eu não consigo, eu não vou, eu não tenho capacidade. E quem disse que para você Deus conta com os capacitados? Deus escolhe para capacitar, Deus levanta para capacitar. Ninguém aqui é capaz de nada, irmão. Nós estamos aqui, irmão, pela graça, pelo favor não merecido de Jesus. Se nós somos alguém na presença de Deus, é porque a graça de Deus está na minha e na sua vida nesta noite. Quantos foram alcançados pela graça de Jesus? Glorifique e exalte o nome do Senhor. A multidão está falando, a multidão está dizendo, deixa a multidão de lado, deixa as pessoas falar, deixa as pessoas criticar, porque as pessoas não pagam as tuas contas. Alabandarácia, eu estou sentindo a presença dEle. As pessoas, irmão, não vai levar você para o sucesso, vai levar você para o fracasso, mas se você estiver perto de Jesus, você vai ter uma vida de sucesso. A multidão está para trás de Zaqueu. A Bíblia diz que ele correu adiante. A multidão para trás e Zaqueu na frente. Porque quem vai em direção de Jesus, ele não olha para as coisas que ficou para trás. O próprio apóstolo Paulo diz, olhando para as coisas que para trás fica, correndo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Irmão, não lembrei das coisas passadas, e nem mais considerais as antigas, porque tudo se fez novo. Se você tiver Jesus na tua vida, tudo será novo, tudo será novo. O teu amanhã será novo, a tua segunda-feira será nova, o teu mês será novo na presença de Deus. Tudo será novo. Zaqueu subiu na figueira. O encontro de Jesus com Zaqueu na figueira. Morava na cidade da maldição. Existia 4 coisas desprezadas no texto: Jericó, Zaqueu, a casa de Zaqueu, porque a multidão dizia: Jesus, você vai repousar na casa de um pecador?
uma casa desprezada, mas é essa casa que Jesus quer entrar para mudar a história. Jesus, irmão, quem está são não precisa de médico, só precisa de médico quem está debilitado, doente, fraco. E se você entrou aqui fraco nessa noite, existe saúde espiritual, existe saúde intelectual, existe saúde física para você. Zaqueu subiu na figueira, e a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte. O segredo é se humilhar. Mas tem gente que quer as coisas tudo, é igual o cartão de crédito, tudo no débito automático. Não é assim? Eu estou em paralelo com a mensagem que o Senhor falou aqui. Temos que ter crédito com Deus. Se não tivermos crédito com Deus, irmãos, as coisas não vão funcionar na nossa vida. A vida do crente, irmão, não é um controle remoto que você aperta e as coisas acontecem de uma forma natural, não. Tudo tem o seu tempo e a hora certa para acontecer na nossa vida. Ele queria ver Jesus, estava determinado. E eu vou encerrar dizendo duas coisas: visão positiva e visão negativa. Zaqueu tinha visão positiva. Por quê? Porque a visão de Zaqueu, ele não se inibiu diante das limitações. Tem gente que vem num culto, numa campanha, vem na presença de Deus, a primeira luta que vem, desanima, desiste. Mas eu louvo a Deus porque você não desistiu. Eu louvo a Deus porque você não desistiu. Eu vou repetir até você dar glória. Eu louvo a Deus porque você não desistiu. Não se inibiu diante das limitações, olhou para a direção certa. Qual era o foco de Zaqueu? Jesus. Se a tua visão estiver em Jesus, irmão, pode vir o que vier, gigante, macumba, feiticeiro, pode colocar teu nome na boca do sapo, pode colocar, aleluia, teu nome na encruzilhada. Se você está olhando para Jesus, a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus nessa noite, quem está em Cristo Jesus nessa noite, glorifique o nome do Senhor. Você pode sentir a presença de Deus por algum momento? Aleluia. Reconhecer os seus próprios erros, visão positiva. E já vou encerrando. A visão negativa é a visão da multidão. Qual é a visão da multidão? Que as pessoas não podem ter a segunda chance. Você sabia que a vida, ela é feita de oportunidades? E oportunidades têm asa. Você sabia disso? E Deus está te dando uma nova oportunidade para você nessa noite. Deus está dando uma segunda chance para você nessa noite. Irmãos, eu não sei se vocês viram, acompanhando nas redes sociais, um rapaz que aceitou Jesus na mensagem e logo depois foi assassinado. Sempre vai existir uma segunda chance para você. Alabanda céu e quiminacia. Eu sou fruto da segunda chance. Você é fruto da segunda chance. A Bíblia diz: aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Mas aquele que está caído, ainda que caia 7 vezes, Deus coloca ele de pé. E se você tiver caído nessa noite prostrado, Deus, Ele te levanta hoje. Te levanta hoje. Te levanta hoje. Quem acredita, glorifica o nome do Senhor. Para a religião, as coisas são mais importantes do que as pessoas. Quando você vê as pessoas se preocupando demais com as coisas, é um crente religioso. Mas quando você vê um irmão
que se preocupa com o outro, que se preocupa com o próximo, você pode ter certeza que aquele é um crente bem-aventurado em Deus. Olha, encerrando, só consegue enxergar o passado aquele que tem visão negativa, não se identifica com o presente e não se importa com o futuro que pertence a Deus. Quem tem uma visão negativa só vive do passado, condena o presente e não acredita no futuro. Eu vou repetir para você entender e para finalizar, para passar para o nosso pastor, devolvendo o microfone para aquele aqui em direito. A pessoa só vive no passado, visão negativa. Ele condena o próprio presente, assassina o presente e não acredita naquilo que Deus tem no futuro. Se coloca de pé. Tem alguém para aceitar Jesus? Para reconciliar com o Senhor? Tem alguém nessa noite? Você que precisa de Jesus? Aleluia. Você que está nos assistindo pela internet, hoje é a oportunidade de você aceitar Jesus. Aceita Jesus onde você estiver, faça confissão dos seus pecados e aceite a Jesus para que Ele escreva o seu nome no livro da vida. Vamos estar orando, já vou passar para o pastor. Feche teus olhos. Maravilhoso e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite nós somos agradecidos a Deus, porque, Senhor, nós acreditamos nos verdadeiros valores que o Senhor tem nos concedido, Pai. Ó meu Deus querido, nós estamos aqui, ó Deus, pelo mérito da graça. Pai, abençoa cada irmão que está aqui, Senhor, que vai retornar para sua casa, abençoado, Deus, com uma visão positiva, com uma visão confiante, com uma fé renovada na tua presença, Pai, em nome de Jesus Cristo, que teu Espírito Santo possa sempre estar repousando sobre nossos corações, em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém, louvado seja Deus, aleluia. Mensagem de reflexão para nós parar, aleluia, refletir. Louvado seja Deus, a palavra desta noite, que você possa fazer isto em cima de tudo aquilo que você ouviu nesta noite, no nome de Jesus, e procurar ser um crente melhor, aleluia, porque a palavra de Deus é para isso, vai nos ensinar, aleluia, e nos corrigir para sermos um crente melhor, amém? Louvado seja Deus, aleluia. Terça-feira temos oração e uma palavra de Deus, que sempre é bom ouvir a palavra de Deus, não é? Amém? Aleluia. E na quarta-feira estaremos ali na Coab 5. Na quinta-feira voltamos aqui. Aleluia, assim por diante, sendo que domingo a Santa Ceia do Senhor, e sábado vamos ter a reunião de obreiros. Reunião de obreiros. Louvado seja Deus, aleluia, viu? Amém? Que Deus abençoe os irmãos, aleluia. Falei da Santa Ceia já, né? E é só isso. Amém? Estenda a tua mão para cá. Oh, aleluia, que o amor de Deus, a graça maravilhosa do teu amado Filho Jesus Cristo, a comunhão, a doce consolação do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Irmão Marcos, né? Irmão Marcos, Deus abençoe.